Olá, queridos irmãos e irmãs, eu sou o Padre Fábio Siqueira e estamos começando essa série de 3 pequenos vídeos onde nós vamos falar sobre a visão cristã da morte. É um tema difícil, mas que nós precisamos abordar. Estamos vivendo essa situação da pandemia e estamos tendo que nos confrontar todos os dias com essa situação tão difícil de tantas famílias que têm perdido seus entes queridos. Muitos de nós experimentamos o luto durante esse tempo de pandemia, ou porque perdemos alguém da nossa família, ou porque perdemos alguém próximo a nós. E estamos tendo que nos defrontar todo dia com essas notícias do falecimento de pessoas queridas, pessoas que partiram, que nos deixam saudade. E é necessário nos consolar com a esperança que a fé nos traz, para termos assim força de seguir adiante. Por isso nós vamos refletir desses 3 pequenos vídeos sobre o sentido cristão da morte. Vamos falar um pouco também sobre a experiência do luto e a Sagrada Escritura, o que a Escritura nos diz sobre essa situação do luto, sobre a tristeza que nós experimentamos quando nos defrontamos com a morte de alguém querido. E num terceiro encontro vamos falar sobre as ajudas que nós devemos utilizar, as pessoas a quem nós devemos recorrer, as ferramentas que estão à nossa disposição para que possamos enfrentar melhor, com mais saúde emocional, espiritual, psíquica, o drama da morte e do luto. Eu queria começar esse encontro de hoje com uma pequena oração, é o Salmo 4, versículo 2. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quando te invoco, responde-me, meu justo Deus. Na angústia, tu me aliviaste. Tem piedade de mim e ouve a minha prece. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nesse nosso primeiro encontro, para falar sobre o sentido cristão da morte, eu queria utilizar o Catecismo na Igreja Católica. Nos números 110 a 114, o Catecismo fala sobre o sentido da morte cristã. O número 110 do Catecismo diz assim: graças a Cristo, a morte cristã tem um sentido positivo. E aí vem algumas citações de textos de São Paulo. Para mim a vida é Cristo e morrer é lucro, Filipenses 1, 21. Fiel é esta palavra, se com ele morremos, com ele viveremos, 2 Timóteo 2, 11. A novidade essencial da morte cristã está nisto. Pelo batismo, o cristão já está sacramentalmente morto com Cristo para viver de uma vida nova. E se morrermos na graça de Cristo, a morte física consuma este morrer com Cristo e completa assim nossa incorporação a Ele em seu ato redentor. Então, Cristo deu à morte um novo sentido. Embora reconheçamos que a morte entrou no mundo por causa do pecado, como afirma as Escrituras já no Antigo Testamento, no livro da Sabedoria, mas Cristo, assumindo a nossa morte, deu a ela um novo significado. Como nos lembra esse número do Catecismo, pelo batismo nós já morremos sacramentalmente com Cristo e carregamos em nós a certeza da ressurreição e da vida eterna. A morte, então, para nós cristãos é a consumação desse caminho. É o momento em que definitivamente vamos nos unir a Cristo e receber aquilo que nós esperamos, a vida eterna com Ele no seu reino. No número 1011, o Catecismo diz o seguinte: na morte, Deus chama o homem a si. É por isso que o cristão pode sentir em relação à morte um desejo semelhante ao de São Paulo. E aí vem uma citação de Filipenses 1, 23. O meu desejo é partir e ir estar com Cristo. E pode transformar sua própria morte em um ato de obediência e de amor ao Pai, ao exemplo de Cristo. E aí o Catecismo nos traz 3 citações, uma de Santo Inácio de Antioquia, uma de Santa Teresa de Jesus e outra de Santa Teresinha. De Santo Inácio, aquela passagem onde Santo Inácio diz assim: meu desejo terrestre foi crucificado, há em mim uma água viva que murmura e que diz dentro de mim: vem para o Pai. De Santa Teresa de Jesus, uma passagem onde ela diz: quero ver a Deus e para vê-lo é preciso morrer. E de Santa Teresinha, uma frase que muitos de nós conhecemos: eu não morro, entro na vida. Uma frase que Santa Teresinha deixa em uma de suas cartas. Então, como Deus chama o homem a si na morte, ou seja, o cristão tem essa esperança de que a sua morte seja um ato de comunhão, de encontro com Deus, ele pode muitas vezes se sentir interiormente movido, não por um desejo mórbido,
mas por um desejo de unir-se a Cristo, a fazer essa experiência dessa passagem, de estar para sempre com o Senhor. Ou pode ver a morte, como todo cristão deveria ver, ou deveria buscar ver, como esse momento de encontro, de comunhão, de consumação de tudo aquilo que nós esperamos durante a nossa caminhada terrena. O Catecismo cita no número 1012 uma passagem muito significativa, é o Prefácio dos Fiéis Defuntos, que é inspirado na passagem de 2 Coríntios 5:1. Em 2 Coríntios 5:1, São Paulo diz o seguinte: sabemos com efeito que se a nossa morada terrestre, esta tenda, for destruída, teremos no céu um edifício, obra de Deus, morada eterna, não feita por mãos humanas. Então São Paulo fala dessa certeza, né? Se a nossa morada terrestre for destruída, se nós morrermos, nós temos no céu uma outra morada que Deus nos preparou, que não foi feita por mão humana, né? São as moradas eternas que o Senhor preparou para nós, o seu reino. E o prefácio dos Fiéis Defuntos diz o seguinte: Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada e desfeita, fazendo uma tradução assim direta do texto latino, e desfeita essa casa terrestre em que habitamos, uma habitação eterna nos é preparada nos céus, uma morada eterna nos é preparada nos céus. Então nós cristãos cremos que essa morada corruptível é desfeita, chega o momento em que a nossa vida chega a um fim. Todos nós sabemos que esse momento chegará para nós. É doloroso fazermos a experiência da perda de alguém que amamos, de alguém querido que se vai, mas todos nós sabemos que chegará esse momento também para nós. Mas devemos estar marcados pela esperança, fortalecidos pela esperança de que, chegando ao fim a nossa caminhada terrestre, o Senhor prepara para nós, em seu reino, uma morada eterna. E eu queria concluir com os números 1013 e 1014 do Catecismo. Número 1013, que diz assim: a morte é o fim da peregrinação terrestre do homem, do tempo de graça e de misericórdia que Deus lhe oferece para realizar a sua vida terrestre, segundo o projeto divino, e para decidir seu destino último. Quando tiver terminado o único curso de nossa vida terrestre, não voltaremos a outras vidas terrestres. E o número 1014, a Igreja nos encoraja à preparação da hora de nossa morte. Livrai-nos, Senhor, de uma morte súbita e imprevista, antiga ladainha de todos os santos. É a pedir à Mãe de Deus que interceda por nós na hora da nossa morte, oração da Ave Maria, e a entregar-nos a São José, padroeiro da boa morte. Então, queridos irmãos e irmãs, nesse primeiro encontro, o que eu queria era partilhar com vocês essa visão tão bela que a fé cristã nos traz, que a Igreja nos ensina através das Escrituras, do estudo das Escrituras e do próprio Catecismo, de que para nós a morte não é o fim, mas é uma passagem para recebermos o prêmio que esperamos, para atingirmos a meta, que é estarmos com Cristo e entrarmos em comunhão com Ele. A nossa morte será um grande momento de comunhão com o Senhor, de encontrarmos definitivamente aquele que o nosso coração procura e que a nossa alma deseja. Ao enfrentarmos o drama difícil da morte de pessoas a quem amamos, de pessoas queridas, próximas de nós, que essa esperança de que esse encontro já se realizou para eles nos dê força, nos dê alento para seguirmos em frente. Sabemos que cada um tem o tempo para viver o seu luto, para assimilar a sua dor. Sabemos que muitas saudades nos acompanharão durante toda a nossa vida, não terminarão 7 dias ou um mês, nem um ano depois, mas a esperança na vida eterna é para nós, sem dúvida alguma, um consolo, uma força, quando temos de enfrentar a passagem das pessoas a quem amamos, a morte daqueles que nos são queridos e daqueles que são próximos de nós. E que a morte dessas pessoas seja para nós uma recordação de que também chegará o dia de fazermos a nossa passagem e de nos encontrarmos com o Senhor. E que possamos viver de modo cada vez melhor, mais unidos a Cristo e mais unidos aos irmãos, para que esse momento, que pode chegar a qualquer hora para nós, para que nesse momento não estejamos despreparados, nem sejamos pegos de surpresa, mas estejamos prontos para ir ao encontro do Senhor, daquele que nos ama e que nos receberá nas moradas eternas. Assim seja. Que o Senhor te abençoe e eu te aguardo amanhã para o nosso próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre o seguinte tema: o cristão pode ou não pode sentir tristeza diante do mistério da morte? O que a Escritura nos diz sobre isso? Eu aguardo você. Que Deus te abençoe.